Muito bem, irmãos, vida no Espírito, né? Nós temos uma questão aí, aqui no livro de Romanos. Olha o versículo 1, ele fala assim, portanto, né? Nós falamos aqui algum tempo atrás, que o livro de Romanos é um livro de portantos, né? Quando nós falamos que é um livro de portantos, o que significa a palavra portanto, né? Ela introduz uma conclusão de raciocínio. Então, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele está sempre tentando concluir um raciocínio a respeito da justificação, a respeito dessa garantia que nós temos da nossa salvação. E o primeiro portanto-chave, né? Eu estou falando assim de portantos-chaves. O primeiro portanto-chave acontece lá no capítulo 3 e versículo 20. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 3, versículo 20. O que diz ali, né? Nenhuma carne, nenhuma pessoa, né? Ela pode ser justificada diante de Deus pelas obras da lei. Então, ele conclui aí, sabe, aquele assunto que não tem nenhum bom, nenhum sequer, que todos são pecadores. Olha, ele está concluindo o seguinte, que nenhuma pessoa pode ser justificada diante de Deus pelas obras da lei. Foi uma conclusão. E aí o segundo, portanto, vem no capítulo 5, versículo 1, né? Quando Paulo conclui o quê? Que a justificação pela fé dá o quê? Nos dá paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você quer ter paz com Deus? Olha, né? Então você tem que crer em Jesus Cristo e aí você é justificado pela sua fé. O terceiro, portanto, é esse, né? Quando Paulo faz o quê? Ele conclui que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O terceiro, portanto, o quarto, né? Lá no capítulo 12, nós ainda vamos estudar, tá? Mas eu acredito que esse terceiro, portanto, aqui, ele só pode ser considerado por nós uma maravilha da Bíblia, né? Vamos ler aqui, capítulo 8, versículo 1, essa conclusão maravilhosa do apóstolo Paulo. Ele disse, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe que essa conclusão, ela é semeada, meus irmãos, no Novo Testamento, desde o começo, quando você começa a abrir ali os evangelhos, né? Quando você olha lá para o Velho Testamento, é condenação, condenação, né? E aí você começa a abrir os evangelhos, você vai entendendo, né, o quê? Que Deus, ele quer tirar aquela condenação da nossa cabeça, quer tirar a ira de Deus sobre nós. E essa é a palavra que Jesus ele ensina para Nicodemos, no capítulo 3, quando ele falou para Nicodemos, olha, quem nele crê não é condenado, quem não crê já está condenado. Essas palavras foram ditas para Nicodemos, né? Fala assim, Nicodemos, você tem que entender sobre condenação, né? Quem crê em Cristo, quem nele crê, crê no Salvador, que naquele que Deus enviou pelo seu amor a este mundo, ele não é condenado, tá? E quando Jesus ele acabou o seu ministério e deu a grande comissão para a igreja após a sua ressurreição, ele também explicou o seguinte, olha, vocês vão pregar o evangelho, quem crê, né, não será condenado. Então, meus irmãos, essa mensagem do capítulo 8, versículo 1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é uma declaração maravilhosa. E você pode pensar naquelas pessoas, olha, nas piores pessoas do mundo que têm o seu encontro com Jesus. Você pode pensar naquelas piores pessoas do mundo, que segundo o mundo, não segundo a Deus, porque diante de Deus, todos nós somos pecadores. Aí você pode olhar aquela mulher que estava nos pés de Cristo, tão condenada pela sociedade, chorando ali, lavando os seus pés com as lágrimas, e Jesus olhando e dizendo, nenhuma condenação há sobre essa pessoa. Você pode olhar para aquele ladrão lá que está sendo morto, e ele será morto justamente, ele vai ser morto, por todas as suas falhas, por todas as suas más escolhas, ele vai ser morto.
Mas Jesus podia olhar para ele ali naquele momento e dizer assim, ó, nenhuma condenação há para este que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, irmãos, nenhuma condenação. Você que entregou a sua vida para Jesus, olha, não há como você ser condenado, porque Cristo tirou essa condenação da sua cabeça, do seu ser. Então ele está dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o capítulo 8 fala sobre isso, né? Fala sobre isso, sobre essa não condenação. Ele vai desenvolver esse assunto, né? Ele vai explicar que não tem nenhuma condenação. Na verdade, nós estamos num novo tempo, né? Como já explicamos lá atrás. Olha, nesses versos a gente aprende que em Cristo a gente tem uma vida espiritual, e essa vida espiritual significa o quê? Uma nova liberdade, um novo futuro, uma nova batalha, uma nova família. Isso é uma vida no Espírito. Olha, você não vai ser condenado, mas aprende isso, né? Você conseguiu uma liberdade em Cristo Jesus. É uma nova liberdade. Você tem um novo futuro prometido para você em Cristo Jesus. Você tem uma nova batalha e você também pertence para uma nova família. Mais ou menos, irmãos, nós vamos falar sobre esses 4 pontozinhos aí, né? Então aqui vamos voltar para o capítulo 8. Em Cristo nós temos uma nova liberdade. Capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do Espírito? A lei do Espírito não pode ser a lei de Moisés. A lei do Espírito, você pode considerar assim, a ordem de Deus, do Espírito. Qual que é a ordem de Deus para todos os homens? Já parou para pensar que Deus tem uma ordem para todos os homens? Qual que é a ordem de Deus para todos os homens? Quem nele crê não será condenado. Essa é a ordem do Espírito. Então, se você creu em Jesus Cristo, você está obedecendo essa ordem de Deus. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo no versículo 2, que essa ordem, essa lei do Espírito me livrou da lei do pecado, né? Então, veja só, do que essa ordem, essa lei de Deus me livra? Da lei do pecado, né? Então, meus irmãos, quando eu creio em Cristo, eu estou me libertando dessa lei do pecado, lei da morte, né? Quer dizer, dentro de mim existe o pecado gera essa morte física, gera essa morte espiritual, existe, né? Mas aí você crê no Senhor Jesus Cristo e você consegue essa libertação. Você consegue, né? Você consegue ficar livre. A lei do Espírito vencendo aquela outra lei. Qual lei? Se você comer do fruto dessa árvore, você vai morrer. Olha, aquela é uma lei. E aí Deus diz assim, quem nele crê não será condenado. Então, a lei do Espírito está vencendo aquela outra lei, derrotando aquela outra lei, destruindo aquela outra lei de morte, de pecado e de morte. É uma vitória sobre o pecado e sobre a morte. E aí, meus irmãos, vamos ler o versículo 3 aqui do capítulo 8. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, era impossível a lei de Moisés nos libertar da lei do pecado e da morte. Impossível. Por quê? Porque a lei, ela só podia dizer que a gente era pecador. A lei só podia dizer que eu não presto. A lei é o espelho que mostra o meu desarranjo espiritual. Mas a lei, por mais santa, por mais justa, por mais pura que ela seja, ela não tem poder para tirar pecado. Ela tem o poder de mostrar o pecado. Ela só mostra, ela não tira. E aí então, o que era impossível pela lei. Por que era impossível pela lei?
porque a carne é fraca. Aí então, o que era impossível pela lei foi feito por Jesus. Jesus, ele veio, ele guardou a lei. Jesus, ele, o santo, puro, imaculado, ele condenou, meus irmãos, essa lei do pecado e da morte na carne, ou seja, ele cumpriu todas as exigências de Deus e ainda supriu todas as necessidades do pecador. Como nós temos visto aqui nos sacrifícios do livro de Levítico. Então, meus irmãos, olha só, que negócio é esse aqui, né? Que negócio é esse da lei ser fraca pela carne, né? Não, a lei é forte, né? Paulo diz isso no capítulo anterior. A lei é boa, a lei é forte. O problema não é a lei, o problema sou eu. O problema somos nós. Nós é que somos fracos, frágeis, pecadores. A lei continua forte e boa, né? O problema é nós somos fracos. Aqui tem um exemplo, né, da pá de um jardim, porque às vezes a pessoa está lá arrumando o jardim dele, sabe? E ele começa a cavucar, daqui a pouco quebra a pá, né? Mas quando quebra a pá, geralmente quebra o quê? É que nem enxadão, você já trabalhou com enxadão. O que quebra? Quebra o ferro ou quebra a madeira? Meus irmãos, quem já trabalhou sabe que quebra, a madeira não aguenta, né? Por quê? Porque é o lado fraco, é a mesma coisa. A lei é boa, a lei é justa, está mostrando a nossa deformidade. Mas nós somos aquela peça de madeira que sempre quebra, que não aguenta. Nós é que somos fracos. E aí, meus irmãos, capítulo 8, versículo 4, né? Diz assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bem, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar na carne? Andar é caminhar, meus irmãos. Quando fala assim, andar na carne ou andar no Espírito, lembre-se do seguinte: andar é caminhar. O que é isso para a nossa vida? É viver o dia a dia. É como você vive o seu dia a dia, né? Então, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que a vida dos crentes, ela deve ser vivida dia a dia, dominada pelo Espírito e não dominada pela carne. É o que ele está dizendo, né? Então, a explicação desse andar no Espírito ou na carne, ela se encontra no versículo 5, 6, 7 e 8. Vamos dar uma olhadinha aí? Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, não está sujeita à lei de Deus, nem na verdade pode ser, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, os que estão segundo a carne, eles inclinam-se para as coisas da carne. Existe uma inclinação natural da pessoa de não obedecer à palavra de Deus. Por quê? Porque não existe dentro dela uma resistência. O que resiste nesse mundo ainda é o Espírito Santo. O que faz você ter essa inclinação para as coisas espirituais é o Espírito Santo que habita em você e que não está na vida daquela pessoa incrédula, infiel. É por isso, meus irmãos, que com alegria eles pegam um ídolo, colocam embaixo do braço e saem pelas procissões. É por isso que não tem nada que impede eles de pegar o carro e ir para lugares completamente assim, sabe, depravados e tal. Não tem nem nada vai dizer, você está pecando, pare e tal, né? Não, aquilo ali para ele é a vida dele. A inclinação dele, a vida dele, ele não sente aquele mal. Não tem nada ali que faz ele, opa, calma lá, está errado isso aqui, puxa vida, eu tenho que me arrepender. Então, essa inclinação não pode agradar a Deus, não está sujeita à lei de Deus. Olha o que está escrito aí no versículo 8, né? Os que estão na carne, eles não podem agradar a Deus. Por quê? Porque eles não sentem, o Espírito Santo não está falando nada.
Agora, os que andam segundo o Espírito, ou seja, essa inclinação para as coisas do Espírito, faz o quê? Faz você acordar num dia cansado, num domingo cansado, você está lá todo, né? E o Espírito Santo dizendo assim para você: rapaz, você tem que ir na igreja. Puxa, você olha para o travesseiro, você olha para o teto, você olha para a cama, você olha para tudo quanto é lugar, né? Aí o Espírito Santo: mas rapaz, você tem que ir para a igreja, né? Não é assim a nossa vida, a nossa inclinação? Quantas vezes, irmãos, quantas vezes a gente, né? Puxa vida, agora, por que eu tenho que ter esse compromisso lá? Não, não é que você tem que ter, você não tem que ter, sabe? Humanamente falando, você pode estar em qualquer lugar, você pode estar fazendo qualquer coisa. O que te empurra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que toca na gente, que briga com a gente, luta com a carne, brigando lá, para que a gente faça o que a gente não quer. Geralmente a gente não quer, mas Deus, por esse amor profundo, Ele colocou dentro de nós o seu Espírito. Jesus, Ele disse: olha, eu vou, porque se eu não for, né, como é que eu vou mandar o Espírito? Mas quando Ele vier, o Consolador vier, Ele vai convencer o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. E disse mais, né? Olha, Ele vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho ensinado. Essa é a inclinação do Espírito. É você lembrando cada coisa que você lê, aprende da palavra de Deus. Tem muitas coisas que as pessoas não sabem porque não foi ensinado, mas quando é ensinado, quando a Bíblia é aberta, então essa pessoa faz o quê? Ela passa a sentir, a se inclinar cada vez mais. Por isso que é tão importante conhecer a palavra de Deus. Luz para os meus caminhos, né? Lâmpada para os meus pés. É assim, a palavra de Deus é assim. Então essa inclinação, meus irmãos, ou inclinação da carne, ou inclinação do Espírito. Então quando você vê aquela pessoa tão levada pelo inimigo, pelo Satanás, pelo diabo, né, a fazer coisas e não sentir, aí você vê o crente, ele pode errar, falhar, mas o Espírito Santo é aquele sinal, aquela luz vermelha no seu coração, na sua mente, puxando a sua orelha, né? Então, a inclinação do Espírito é diferente. Continuando aqui, meus irmãos, vamos. O crente, ele tem dentro dele o Espírito Santo. Olha, o apóstolo Paulo, ele sobe o tom no versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, hein? Cuidado, vocês não estão na carne, ou seja, vocês não estão sendo dirigidos pela carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, ou seja, o Espírito de Deus habita em vós, se é que ele habita em vós. Então, ele está fazendo o mesmo, né? Ele sobe o tom, fala assim: calma lá, você não sente nada quando você está contra a palavra de Deus? Deus tem uma ordem, tem uma direção para você, você não sente nada? Você acha mesmo que você pode viver a sua vida do jeito que você quer? Então, essa inclinação da carne na sua vida, isso aí, né, é condizente com a vida espiritual? Não. Então, olha só, se é que você tem o Espírito Santo de Deus. Realmente, ele sobe o tom aqui nesse momento. Agora, ele lá no final do versículo 9, ele fala o quê? Veja só aí, final do versículo 9, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, né? Se não tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo faz que você tenha a mente de Jesus Cristo. Meus irmãos, a gente tem discutido muito isso aqui, isso é muito importante que seja discutido, né? Que você, às vezes nós esperamos uma perfeição de uma pessoa ou outra, não, isso aí é só quando você tiver o seu corpo glorificado, você na presença de Deus, aí sim. Mas isso não quer dizer que você tem que viver inclinado para a carne, não, de jeito nenhum. Então, às vezes as pessoas confundem, lembra que a gente falou, ou é 8 ou é 80, calma lá, né? Ou é uma inclinação totalmente, olha, posso fazer tudo, não posso fazer nada. Não, as coisas não é assim, tá? Não é desse jeito, nós já falamos disso aqui, né? Mas é muito importante que Paulo está tocando num assunto aqui, você tem o Espírito Santo dentro de você? Então, se você já entregou sua vida para Jesus, você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem, né? E tem uma guerra dentro de você. Quem não tem o Espírito de Deus, ele não é de Deus. Ele está tranquilo em relação ao pecado. Então, uma outra coisa, vamos para o versículo 10. Se Cristo está em vós,
O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu espírito em que vós habita. Olha, esses dois versículos tratam daquele assunto que eu mencionei no começo, né? Que em Cristo, no Espírito, né, nós temos o quê? Nós temos também um futuro glorioso, um novo futuro, né? Um futuro glorioso. Como é que ele está tratando esse assunto aqui? É que nós estamos num corpo mortal. Né? Esse corpo mortal, sem o Espírito Santo, sem as promessas de Deus concluídas em nós, quando ele morrer, meus irmãos, ele também está condenado, porque a ressurreição é para a condenação desse corpo. Aí ele fala o seguinte, né? Existe uma promessa de Deus para quem creu em Cristo, para essa nova criatura. Qual que é a promessa? Que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, olha só o versículo 11, também vai transformar o nosso corpo. É claro que isso lá na glória, como Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 15. Então existe, meus irmãos, um projeto futuro, um plano futuro para o nosso corpo. É por isso que temos que cuidar dele aqui, não é? Mas, olha lá, pastor, que as pessoas foram queimadas, derretidas, fica sossegado. Porque quando Deus criou Adão, não tinha rim, não tinha olho, não tinha boca, não tinha... Você fique sossegado, porque existe o poder de Deus. Ah, a pessoa foi jogada a cinza no mar, e o mar, não sei o quê, para onde que foi? O corpo está espalhado para o mundo. Não tem problema, né? Não tem problema. Aquele vale de ossos secos nos dá uma grande ilustração. E Deus junta osso, cola tudo ali, não vai colar o meu no do Edinho, não, de jeito nenhum, né? Ele que fica com os ossinhos dele lá, né? Então, a verdade é que existe, em espírito, existe um novo futuro para o nosso corpo, que é a ressurreição, uma promessa maravilhosa de Deus aqui. Então, meus irmãos, em Cristo, não somente nós temos um novo futuro para o nosso corpo, mas também existe uma nova batalha. Versículo 12 a 13. De maneira, irmãos, que somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vocês estão vivendo, vocês vão viver. Então, do que se trata aqui? É a luta contra o pecado. Meus irmãos, aquele trecho de Gálatas, o que ele está dizendo aqui, ele falou de uma forma mais clara em Gálatas, capítulo 5, né, que a carne, ele faz o quê? Ela luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Esses dois versículos está dizendo isso, de maneira que não somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. Né? Então, existe essa luta. Mortificar as obras da carne. Bem, eu me lembro assim, irmãos, uma vez alguém escreveu a dizer assim, isso já morreu para mim. Mortificar as obras da carne. Vamos tratar, por exemplo, se fosse uma questão de um mau pensamento. Você odeia uma pessoa, você queria o mal daquela pessoa, você queria que aquela pessoa realmente, né, ela, olha, se acabasse, né? Mas aí você entregou a sua vida para Jesus. Então, todo aquele pensamento maligno a respeito daquela pessoa, você vai mortificar, correto? Você vai dizer, não, esse mau pensamento, esse ódio terrível, isso já morreu para mim, eu sou uma nova criatura. Agora, as coisas são feitas novas para mim. Eu não quero que ela sofra, eu quero pregar o Evangelho para essa pessoa. Sabe, mas o fundador da primeira igreja batista aqui em Marília, foi um camarada chamado Damião Estropa, né? Adão Estropa. Mas é Adamo o nome dele, né?
Ele se converteu lá na década de 1920, sabe? Um italianão enorme, fortão, tal, né? Metido a valente. E ele tinha uma briga com um vizinho de sítio que era coisa feroz, né? Era coisa brava mesmo. Um não podia ver o outro que dava morte, sabe? Era assim, era daquele tempo antigo que as coisas se resolviam na base, né, da garrucha, né? E quando ele se converteu, uma coisa moveu o coração dele. Ele pegou, falou para a esposa dele: fulana, eu vou lá no sítio do Beltrano. Não vai lá que te mato. Não, eu vou lá, né? Pegou, levantou, foi, chegou lá, deu uns gritos, o camarada: se passar eu te mato, né? Ele disse: você pode me matar, mas eu vim aqui para pregar o evangelho para você, né? Meus irmãos, esse homem, ele é o responsável por dar um início na igreja de Promissão, na igreja de Penápolis, a primeira igreja batista de Marília, a primeira igreja batista de Garça, uma igreja que tinha em Veracruz, e muitos pontos de pregação e fazenda que tinha nessa cidade. Quando teve a Segunda Guerra Mundial, por ele ser italiano, ele precisou de um salvo-conduto para andar de trem, porque era proibido. Então veja só, ele até foi perseguido. Ninguém vai lembrar desse homem, né? Mas eu estou dizendo isso, como o Espírito Santo faz o quê? Olha só, dá uma nova guerra, uma nova batalha. Nós vamos lutar contra todos os nossos maus desejos, todos os pecados preferidos do nosso coração. Eu estou falando aqui de um ódio, mas podia ser uma outra coisa, podia ser uma bebedeira, podia ser um vício qualquer. É uma batalha. Então nós temos essa nova batalha. Qual que é a minha batalha hoje? Vencer a carne, vencer o pecado. Essa é a minha batalha. Então, meus irmãos, quando nós estamos vivendo no Espírito, nós entendemos que temos uma nova batalha. E essa batalha é contra a nossa carne, lutar contra os pecados. E aí, meus irmãos, finalmente, nós podemos dizer que em Cristo nós temos uma nova família. Versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Filhos de Deus. Que tipo de filhos, né? Tão lindo essa passagem de João. Os evangelhos todos eles começam falando de como Jesus veio ao mundo, né? E o evangelho de João, ele sai daquele tom, ele é diferente, né? Por isso que ele não é um evangelho sinóptico. Versículo 11, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam. Veja só. Você já recebeu Jesus? A todos quanto receberam. Receberam Ele, a Cristo. Então está dizendo, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder. Essa palavra poder aqui, ela significa autoridade. Significa uma autoridade que você recebe para dizer que você é filho de Deus. Olha lá, te deu poder para ser feito filho de Deus, os que creem no seu nome. Não porque você é bom, mas porque você creu em Cristo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o vizinho, não tem nada a ver, meus irmãos, com um projeto humano, tem a ver com Deus. De Deus tem enviado Jesus e você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar. É isso que te faz um filho de Deus. Então Deus, Ele te dá autoridade para dizer, eu sou filho de Deus. Nós somos filhos por adoção. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 16, 15, né? Porque não recebeste o espírito da escravidão, de medo, né? De covardia, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito da adoção de filhos, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Então, filhos por adoção, não tem problema nenhum, né? Aqui, meus irmãos, filhos por adoção,
e eu posso olhar e dizer assim, Abba, Pai. Como é que eu vou traduzir Abba, Pai? Né? A tradução mais sincera dessa palavra Abba, Pai, seria meu paizinho, como uma criança chamaria o seu pai, meu paizinho. Esses dias a gente estava lá no Santo Antonieta, não, lá no Jardim Morumbi, tanto lugar que a gente vai que a gente sabe nem onde que a gente estava, né? Ontem eles estavam lá, né? Mas aquela menininha pequenininha do Kaique, aquilo é um João sem braço terrível, viu? Aquilo, né? Pensa numa menininha. Aí eu não sei o que ela tinha aprontado lá, que o pai dela chamou a atenção dela. Ela deu uma voltinha para lá, deu uma voltinha para cá, deu uma grudada na perna dele e disse, ai, meu paizinho. Falei, tá vendo? Olha só, você pode olhar para Deus, para o Pai Celestial e fazer isso. Eu era recém-convertido, eu estava lá com a Mariazinha, estava lá com o Paulo Barbosa, estava lá o Cândido, a irmã Fátima, as crianças, e a mais pequenininha, eu não me lembro o nome dela agora, se é Daniele, né? Se era, como é que ela chama? Daniela mesmo? Daniela, né? Ela ia orar. E quando ela ia orar ali, né? Era mais pequenininha que todo mundo, ela falava assim, papaizinho querido do céu. Né? Eu não sei se ela ainda faz isso, né? Mas, papaizinho, a senhora lembra disso, irmã? Assim que ela começava a oração dela, papaizinho querido do céu, você é um filho de Deus, você não está diminuindo a Deus, mas é uma demonstração de um carinho, de um amor profundo. A Bíblia diz que no coração da criança tem um verdadeiro louvor. Então você, sabe, poder ter essa autoridade de dizer, meu paizinho querido. Então, às vezes você está ali com seu pai, né? Geralmente quando um pai ou uma mãe está doente, você abraça ele e fala, ô minha mãezinha, ô meu paizinho, né? Mas você lembre disso, porque isso é um amor profundo que você pode ter por Deus. É essa intimidade no Espírito que Deus está querendo, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai, meu paizinho querido. Obrigado por me salvar. No versículo seguinte, meus irmãos, aliás, eu queria ler um outro versículo para a gente estar quase terminando já, que se encontra em 1 João, capítulo 3, versículo 1. Então, tem aqui na tela, né, que o João, ele diz, não é à toa que o João é chamado o apóstolo do amor, mas o João diz, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Que amor que é esse, né? Veja só, que grande amor Deus tem por mim, Deus tem por você. De que fôssemos chamados o quê? Filhos de Deus. Deus, ele fica feliz de você dizer que é filho dele. E ele tem a alegria de dizer, olha, o Adriano é meu filho. O Flávio é meu filho. A Rosa é minha filha. Deus, ele tem prazer de dizer isso, que você é filho dele. E no final aqui, para acabar, no capítulo 8, versículo 16, diz assim, o próprio Espírito testifica ou fala com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. A autenticação de que você é um filho de Deus não vem, meus irmãos, da sua ideia, da sua cabeça. O Espírito Santo fala para o seu espírito. O Espírito Santo fala com você, dizendo, você é um filho de Deus. Que bênção, né? Que coisa maravilhosa.